Eu não nasci entendendo como a mente cria a realidade. Na verdade, por muito tempo eu vivi como se a escassez fosse algo normal. Trabalhava, me esforçava, fazia tudo o que diziam ser o certo. E mesmo assim, nada fluía. Parecia que havia um bloqueio invisível entre mim e a vida que eu sabia que era possível viver. E por mais que eu buscasse respostas fora, nada funcionava. Até que uma frase mudou tudo. Não foi um milagre repentino, nem uma técnica secreta. Foi uma decisão silenciosa, sentida, firme. Hoje eu vou te contar exatamente qual foi essa frase e por que ela ainda me liberta todos os dias. Por muito tempo, eu tentava mudar minha vida olhando apenas para o que acontecia do lado de fora. Se o dinheiro não vinha, eu buscava mais esforço. Se as oportunidades sumiam, eu me cobrava mais. Mas mesmo fazendo tudo certo, parecia que algo invisível me puxava de volta para o mesmo lugar. Como se houvesse uma parede entre o que eu queria viver e o que realmente acontecia comigo. Foi então que me veio um estalo. Não era fora que estava travado, era dentro. Era o meu código mental. Comecei a observar meus pensamentos como quem assiste a própria mente de longe, em silêncio, e percebi o quanto minha visão era moldada por medo, por falta, por comparação com os outros. Toda vez que surgia uma possibilidade, vinha logo o pensamento: isso não é para mim, vai dar errado. Essas frases pareciam automáticas e estavam ali desde sempre, sem que eu sequer notasse. Era como se minha mente tivesse aprendido a se proteger da abundância, como se ela fosse perigosa. Esse tipo de programação acontece quando crescemos ouvindo que dinheiro é difícil, que é preciso sofrer. E isso não se apaga com esforço nem com mais trabalho. Se apaga com consciência e presença. A escassez estava tão enraizada que até o que dava certo eu achava que não ia durar. Eu era rápido em sabotar pequenas bênçãos por medo de me decepcionar depois. Foi aí que entendi. Enquanto minha mente vibrasse assim, nenhuma mudança externa seria sustentável. Eu sabia que precisava quebrar esse ciclo, mas não sabia como, até que parei de tentar entender tudo. E comecei a observar com atenção o que eu dizia para mim mesmo quando estava sozinho, em silêncio. As frases que repetimos para dentro são as que moldam a nossa frequência, não as que falamos para fora. A escassez não era uma condição material, era uma identidade inconsciente sustentada por palavras. E era com palavras que eu ia começar a reescrever a minha realidade. A virada não veio de fora, veio quando eu encarei, de frente, a estrutura vibracional que me sabotava. Quando assumi que meus pensamentos não estavam alinhados com o futuro que eu desejava. Eu precisava ensinar meu corpo e minha mente a se sentirem seguros fora da escassez. E isso só seria possível se eu parasse de repetir a história antiga e criasse uma nova. Foi aí que uma frase simples se tornou o ponto de ruptura. E tudo começou a se mover. Não foi numa palestra, nem num livro, nem em alguma técnica sofisticada. Foi num momento de cansaço profundo, daqueles em que a gente desiste até de buscar resposta. Eu estava sozinho. Sem música, sem distrações. Só eu e aquele eco dentro do peito. E no meio desse vazio, surgiu uma clareza estranha, como um sussurro que não veio de fora. Algo em mim dizia: para de repetir o que já doeu. Cria uma nova história. Naquele instante, eu percebi o quanto eu vinha alimentando o passado com a minha fala diária. Tudo o que eu dizia reforçava a escassez. Isso é difícil. Nada muda. Eu não consigo, não tenho sorte. E por mais que eu quisesse um futuro diferente, minha energia estava amarrada no velho padrão. Eu não precisava de uma técnica nova. Eu precisava de uma frase nova. Uma que começasse a ensinar meu sistema nervoso a vibrar de outro jeito. Eu fechei os olhos e, de maneira quase instintiva, deixei vir uma frase que eu nunca tinha dito com verdade. Era simples, curta, mas carregada de uma intenção nova. Está feito. Eu já sou abundância. No começo parecia estranho, quase desconfortável, como se eu estivesse mentindo para mim mesmo. Mas era só a mente resistindo à mudança, tentando me puxar de volta para o velho eu. Mesmo assim, eu continuei repetindo, não para convencer o mundo, mas para me reconstruir por dentro. A cada repetição, eu sentia algo deslocando dentro de mim, como se uma camada de dor começasse a se soltar.
e uma nova possibilidade quisesse nascer. A frase não era mágica, mas ela carregava presença, emoção e decisão. Era a semente de um novo padrão vibracional sendo plantado dentro do meu campo. E mesmo sem provas externas, algo em mim já sabia. Aquilo ia mudar tudo. Eu não gritava essa frase. Eu não postava ela. Eu não tentava provar nada para ninguém. Eu só falava em silêncio, sentindo, acreditando mesmo sem ter motivos lógicos. E quanto mais eu repetia, mais eu percebia. A escassez não resistia à firmeza de uma decisão interna. Eu não estava pedindo abundância. Eu estava declarando uma identidade. E isso, para minha mente, foi o começo de uma nova realidade. No início, era como se eu estivesse apenas repetindo palavras no vazio. Nada mudava do lado de fora. E a minha mente insistia em duvidar o tempo todo. Mas mesmo com essa resistência, eu continuei. Porque pela primeira vez, eu não estava buscando fora. Era como se aquela frase fosse uma ponte entre o que eu era e o que eu queria ser. E eu só precisava atravessá-la todos os dias, mesmo sem saber o que havia do outro lado. Cada repetição me colocava diante de um espelho interno. Eu via minha dúvida, minha pressa, meu medo de não dar certo mais uma vez. Mas em vez de fugir disso, eu falava a frase como quem planta uma semente no deserto. Não importava se o solo estava seco. O que importava era a intenção de regar. Eu escolhi insistir. Não para provar que funcionava, mas para mostrar para mim que eu não ia mais recuar. E foi aí que algo começou a ceder. Não fora, mas dentro. Pequenas emoções de paz começaram a surgir entre as repetições. Momentos em que, por alguns segundos, eu sentia como se aquilo já fosse real. Não eram conquistas ainda, eram sensações. E isso era mais poderoso do que qualquer prova. A emoção começou a substituir a lógica. E ali estava o segredo. Sentir antes de ver. A escassez sempre foi alimentada pelo medo constante do "e se não der certo?". Mas ao repetir aquela frase, eu comecei a experimentar a emoção do "e se já deu?". Esse novo sentimento começou a se expandir no meu corpo de forma sutil, quase imperceptível. Era como se o meu sistema estivesse sendo atualizado, silenciosamente. E quanto mais eu me entregava, mais meu corpo aceitava essa nova linguagem. Eu percebi que não se tratava de repetir para convencer o universo. Era repetir para treinar o meu corpo a confiar em uma nova frequência. Aquela frase era como um código secreto, que abria portas internas antes trancadas pelo medo. E quando algo muda dentro, o mundo lá fora começa a responder de um jeito completamente novo. Não porque eu forcei, mas porque eu me alinhei. E isso mudou tudo. Mesmo depois de dias repetindo, meu corpo ainda reagia como se estivesse em alerta. O medo aparecia disfarçado. Tensão nos ombros, aperto no peito, ansiedade sem motivo. Era como se meu corpo estivesse viciado em se proteger da escassez, mesmo sem necessidade. Mas eu entendi que isso era só um reflexo antigo, e não uma verdade atual. E ao invés de lutar contra essas reações, eu decidi acolhê-las como parte do processo. Eu comecei a repetir a frase durante esses momentos de desconforto. Falava ela com calma, mesmo quando meu coração acelerava. Era como ensinar uma nova linguagem ao meu sistema nervoso. Não se tratava de convencer com força, mas de permitir com constância. Meu corpo precisava aprender que era seguro viver sem escassez. Cada vez que o medo surgia, eu escolhia não alimentar o velho padrão. Eu dizia a frase com mais presença, como quem embala uma criança assustada. Aos poucos, meu corpo começou a entender. Não há perigo em prosperar. Não há risco em receber. Essa foi a grande virada. Quando o corpo sente segurança, a mente não precisa mais lutar. E foi nesse espaço de paz que a mudança começou a se enraizar de verdade. Eu parei de buscar sensações extraordinárias. Em vez disso, comecei a celebrar cada pequeno sinal de abertura interna. Um suspiro mais leve. Um pensamento que antes me causava medo e agora passava neutro. Essa era a confirmação de que meu corpo estava sendo reeducado. Não por força, mas por repetição e emoção consciente. A frase se tornou uma âncora. Quando tudo parecia balançar, eu voltava para ela como quem retorna para casa. Meu corpo ainda oscilava às vezes, mas agora eu sabia o caminho de volta. E esse caminho era feito de uma escolha simples: continuar sentindo, mesmo sem provas.
porque a verdadeira cura acontece quando o corpo aceita aquilo que a mente já decidiu. Eu percebi que toda vez que eu pedia algo, havia uma sensação de ausência por trás. Era como se o pedido carregasse a confirmação de que eu ainda não tinha. E quanto mais eu pedia, mais o universo me mostrava aquilo que eu acreditava não ter. Foi difícil aceitar isso no começo, porque fui ensinado a pedir, a esperar, a suplicar. Mas naquele ponto da jornada, eu não queria mais reforçar o vazio. Eu queria habitar a plenitude. Foi aí que comecei a agradecer, antes de ver qualquer mudança no mundo externo. No início parecia estranho, agradecer por algo que ainda não aconteceu, mas no fundo, não se tratava do que já existia fora, e sim do que eu decidia sentir por dentro. A cada obrigado sussurrado, eu me posicionava numa realidade diferente. Eu saía do lugar do que falta e entrava no estado do que flui. Era como se eu estivesse ensaiando minha nova vida, não com ações, mas com sentimentos. Cada vez que eu agradecia, mesmo sem motivo, meu corpo se alinhava com a abundância. Eu parava de lutar contra o que era e começava a vibrar com o que estava nascendo. Esse novo padrão começou a influenciar até meu olhar para as pequenas coisas. E quando o coração muda, a realidade percebe e responde com sutileza. Eu não agradecia em voz alta, nem em rituais longos. Era algo silencioso, interno, profundo. Era uma vibração de certeza, como se eu dissesse: eu já estou vivendo isso. E foi aí que o mundo começou a me devolver o mesmo sentimento. Oportunidades que eu nunca imaginava começaram a surgir do nada. Mas o mais importante é que eu já não dependia delas para me sentir completo. Foi nesse ponto que entendi. O agradecimento sincero é um ímã espiritual. Ele comunica ao campo que você já está vivendo no futuro que deseja. E o campo, que responde à frequência, não às palavras, começa a conspirar a seu favor. Eu deixei de pedir para ser salvo e comecei a me comportar como alguém já transformado. E foi esse comportamento interno que reescreveu minha realidade. Eu não percebi essa mudança de uma vez, ela veio devagar, como uma brisa que muda a direção do vento. Sem eu forçar nada, comecei a notar uma leveza diferente nos meus dias. As pessoas ao meu redor pareciam responder de outra forma, com mais abertura, com mais gentileza. E não foi porque elas mudaram, fui eu que parei de projetar a escassez nelas. Quando a minha frequência mudou, tudo começou a refletir esse novo estado. Algumas pessoas se afastaram, e isso também fez parte, porque aquilo que não vibrava mais com o meu novo campo começou a se dissolver naturalmente. Eu deixei de resistir às saídas e comecei a honrar os espaços que estavam sendo abertos. Cada despedida criou espaço para algo mais alinhado chegar. E foi nesse vácuo que novas conexões começaram a surgir, com outra energia, outra presença. Os lugares também começaram a ter outro significado para mim. Ambientes que antes me sugavam pareciam perder o poder que tinham sobre minha vibração. E novos lugares começaram a me atrair. Espaços mais calmos, mais conscientes, mais vivos. Não era coincidência. Era o reflexo do novo campo que eu estava construindo por dentro. Tudo ao redor era resposta ao que eu sustentava em silêncio. Oportunidades, antes escassas ou desencontradas, começaram a aparecer sem esforço. Não porque eu corri atrás delas, mas porque eu estava no lugar vibracional onde elas existem. A realidade externa se tornou uma extensão natural da realidade que eu já sentia internamente. E isso não me surpreendia mais. Era o esperado quando a frequência se estabiliza. Eu parei de buscar provas e comecei a reconhecer os sinais. O mais bonito foi perceber que nada disso exigiu esforço, só consistência. Eu mantinha minha prática em silêncio, com devoção, como quem cultiva um jardim. E aquele campo quântico que antes parecia distante, agora era um lugar familiar. Eu já não me perguntava mais quando vai acontecer. Eu só sentia, e a vida respondia no mesmo tom. Precisava de uma fórmula milagrosa, algo que rompesse tudo de uma vez. Mas a verdade é que o que me tirou da escassez foi algo muito mais simples e mais profundo. Foi repetir dia após dia a mesma frequência entre o que eu pensava, sentia e dizia para mim. Não bastava pensar positivo se meu corpo ainda vibrava medo.
Não bastava falar bonito se minha emoção ainda carregava dúvida. A chave estava na coerência. Alinhar pensamento, emoção e palavra numa mesma vibração. Quando isso acontece, o campo responde. Não porque você suplica, mas porque você já é. Eu parei de alternar entre fé e medo. Eu escolhi sustentar uma verdade com constância. E toda vez que eu vacilava, eu voltava para a frase, para aquele ponto de firmeza interna. Ela me ajudava a retornar ao centro, sem precisar de explicações ou garantias. Foi nesse ritmo que tudo começou a se reorganizar. Não de forma espetacular, mas sólida, real, progressiva. Eu via meus padrões antigos tentando voltar, mas agora eu tinha consciência. E a consciência não apaga o passado, ela o transcende. Cada repetição da frase era uma escolha consciente por uma nova identidade. Eu deixei de buscar validação externa. Não importava mais se os outros viam mudança em mim, eu já sentia. E esse sentir é o que cria. Não o desejo, não o esforço, mas o estado interno de certeza silenciosa. A frase se tornou um lembrete daquilo que eu decidi ser, mesmo sem provas imediatas. E a cada dia em que eu sustentava isso, o mundo começava a me espelhar de volta. Hoje eu entendo. A magia que muitos procuram está na coerência que poucos praticam. Ser o que você quer viver, mesmo quando tudo ainda parece igual. Sentir o que ainda não chegou, como se já estivesse dentro de você. Falar como quem já vive o que deseja, mesmo que ninguém entenda. Isso é manifestação, isso é criação, e isso é liberdade vibracional. Eu não conto essa história para impressionar. Eu conto porque vivi. E porque sei que muita gente está exatamente onde eu estive, repetindo ciclos, buscando saídas. Mas a saída não está fora. Nunca esteve. A porta sempre esteve ali. O problema era a chave. E a chave para mim foi uma frase. Simples, mas carregada de presença, fé e decisão. Uma frase que deixou de ser ideia e se tornou identidade. Quando você sente de verdade o que está dizendo, algo se desloca dentro do campo. Não é sobre repetir por repetir, mas sobre declarar com o coração inteiro envolvido. Foi assim que eu saí do automático, do tentar mudar, e entrei no estado de criação consciente. Essa frase me sustentou quando nada fazia sentido. E foi ela que manteve minha frequência quando tudo ao redor me dizia para desistir. Hoje, toda vez que eu volto a sentir medo, insegurança ou dúvida, eu volto para essa frase. Ela me ancora, me lembra quem eu escolhi ser. E essa escolha constante é o que sustenta minha nova realidade. Porque não importa o que o mundo diga, se dentro de mim há firmeza, fora de mim há reflexo. E essa é a verdadeira libertação. Viver a partir de dentro. Eu não precisei mudar o mundo, eu precisei mudar minha vibração. E para isso, bastou uma frase, repetida com presença, com emoção, com verdade. Ela me reprogramou, reescreveu minhas crenças, limpou os ruídos, e no silêncio entre uma repetição e outra, eu encontrei Deus. Não fora, aqui dentro. Então sim, uma frase pode abrir tudo. Se você estiver presente, se você estiver inteiro, se você estiver pronto, porque a frase certa no coração certo vira portal. E é nesse portal que a nova vida começa, do lado de dentro, para depois acontecer lá fora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa história não é sobre mim, é sobre o que também pode acontecer com você. Talvez tudo o que esteja faltando na sua vida seja uma decisão vibracional sustentada por uma única frase. A pergunta é: você está pronto para sentir essa frase com verdade todos os dias, mesmo antes de ver resultado? Porque quem sente com convicção, recebe com naturalidade. Se isso tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada palavra é feita para abrir portas dentro de você. Compartilhe esse vídeo com alguém que também está tentando sair da escassez. Às vezes, uma frase entregue na hora certa muda um destino inteiro. E hoje talvez essa mudança esteja começando aí dentro.